Isso, vamos nessa parte 2. O primeiro papo ali estava muito bom, mas agora nós vamos focar ali em práticas que os criminosos usam no dia a dia, quais os golpes ali que têm sido usados para lesar as pessoas e como que elas podem se proteger e como prevenir ali de virar uma vítima desse tipo de crime, né? O que eu queria que vocês da audiência aí estivessem nos acompanhando, seja o idoso ou a idosa, o filho ou a filha cuidadora ou parente, o cuidador ou cuidadora profissional que acompanha o idoso, vocês vão ver que o Rafael vai apresentar alguns tipos de golpe, a gente vai fazer uma análise e vocês vão começar a entender que existe mais ou menos um padrão, né? O padrão a gente comentou no programa anterior que quando a esmola é muita, o santo desconfia, e isso faz parte de todo o golpe para qualquer tipo de pessoa. Então, do bilhete premiado, já ouviram falar do bilhete premiado? Poxa, eu vou levar vantagem e tudo mais. A esmola é muita? Pô, cara, você já não jogou? Nem você consegue ganhar, vem um estranho que ganhou e quer dividir com você? Pô, para, né? Então, vamos começar a ficar mais ligado. A gente, no programa anterior, também falou daqueles contar até 10 para dar aquela respirada, a gestão entre o emocional e o racional, e é isso agora que a gente vai tentar validar, mostrando na prática, que com esses exemplos, talvez na parte um a gente comentando mais de uma forma ampla, agora, com esses exemplos da parte 2 a gente entende que nós estamos entregando o valor por inteiro, que é você procurar detectar a existência de golpe e a ação padrão. A ação padrão, se for contato, é sempre interromper a comunicação entre o golpista e você, e depois fazer a checagem. É mais ou menos isso, né, Rafa? Isso, exatamente. Acho que essa é a conduta básica para qualquer tipo de comunicação, comportamento estranho, interação suspeita que o idoso ou o cuidador ali tenha contato, né? Pronto. Então é com você, Rafa. Começa aí com um Legal. exemplo assim, um golpe muito bem elaborado aí e tal. Como é que você vai pegar? Você vai pegar de celular? Como é que é? Olha, tem de tudo um pouco, né? Na parte um nós falamos ali bastante de mensagem de WhatsApp, Sim. né? Os golpes de WhatsApp, mas tem uma modalidade que tem se mostrado bastante comum, que é o boleto falso. Opa. Então, você recebe um boleto, seja impresso ou por e-mail, de algo que você costuma consumir, porém, os dados do recebedor ali do dinheiro, ele é o dado de uma conta de um laranja ou do próprio criminoso ali, que não tem nada a ver com o que você está pagando. Então, vou dar um exemplo. Você recebe uma multa de trânsito. E aí vem o boleto já da multa de trânsito com as informações ali para você fazer o pagamento. E só que aquele pagamento não vai para o Detran, porque aquele boleto é falso. Ele vai para uma conta de uma outra pessoa, normalmente é um laranja que não tem nada, não participa diretamente do crime, mas no final das contas está pagando um boleto que vai cair para uma conta que não tem nada a ver com o serviço. Então, uma mensalidade de plano de saúde. Chega para você um e-mail com um boleto, você está esperando receber esse boleto, e aí você paga, só que aí você percebe que você pagou num boleto falso, e não o boleto original ali do convênio nesse caso. Ah, então, eu gostaria de complementar isso, se você me permitir. Claro. Agora, com o cadastramento no DDA e tal, existem até órgãos que são oficiais e que eles emitem boleto contra você, ou seja, para você pagar, e você paga se você quiser. Sim. Então, você pode até entrar em contato com o seu banco para descredenciar esse órgão. Por exemplo, contra mim, o pessoal emite um boleto de R$ 200 por mês para colaborar com uma associação que eu nunca permiti que emitisse esse boleto, e essa associação, em tese, ela existe. Inclusive, ela tem um cunho religioso. E é Ah, simplesmente a gente ignorar, né? E sim. agora tem outras questões, como a gente está vivendo agora o golpe do INSS contra os idosos de desconto em folha, não é essa parte ainda. A gente está. A engenharia do golpe é assim: o golpista
ele vai supor que você faz parte de um plano de saúde que é comum entre os idosos, por exemplo. Isso, Então, ele vai criar um boleto e vai mandar. Olha, complemento da consulta tal. E por isso que esse isso. boleto vai chegar fora daquele dia, mais ou menos, que você prevê chegar. É isso, Rafa? Exatamente. E muitas vezes o requinte ali é tamanho que eles usam mesmo logomarca da empresa da operadora do plano de saúde, ele usa os mesmos dados, só que os números ali e algumas informações bem sutis do boleto dão a entender que é diferente do que um boleto original, né? Então, por exemplo, a operadora de plano de saúde emite boleto por um banco A. E aí, os números do boleto ali, quando você presta atenção, você vai buscar informação, ele é do banco B. Porque aí, na prática, é uma outra conta de uma outra pessoa, de uma outra empresa, até que não tem nada a ver com a história ali, tá só realmente para aplicar o golpe. O que você comentou do DDA é até uma das formas de proteção, porque você tem ali uma relação já com boletos já pré-lançados no seu nome, que você bem comentou, você não é obrigado a pagar, e aí você pode fazer a opção por efetivar o pagamento depois que entender que aquilo é legítimo, né? E esse já é uma camada de proteção que você pode ter, porque você entra no seu aplicativo do banco, você na área de DDA ali consegue ver os boletos que estão lançados para o seu nome, e aí você ter mais informações antes de efetivar o pagamento, né? Rafa, respeitosamente, eu acho que para o público leigo, talvez eles achem um pouco difícil. Eu vou tentar usar o que a gente explicou na primeira parte. Tá. Por exemplo, existe um padrão de eu receber um boleto por mês no mesmo valor. Sim. Pronto. Se eu receber um boleto que tem um valor a mais, eu posso checar lá que pode ser um complemento de uma consulta ou de uma especialidade que vem um Pode. pouquinho a mais. Sim. Pronto. Então, está dentro da normalidade. Eu recebi um boleto fora daquele horário, do dia que vem, ou ele vem com valores diferentes, porque o golpista, ele não sabe o valor que você paga todo mês, ele vai arbitrar um valor, Exato. não é isso? Então, quando eu receber lá no dia diferente, com valor diferente, já tem que acender a luz amarela, não é isso? Exatamente. Exatamente. E a Então, checagem que eu posso fazer é, por exemplo, abrir o aplicativo. Se o idoso não tem essa habilidade, cabe você, parente ou cuidador, assessorando o parente, mas a gente reitera o que a gente falou no primeiro programa. Isso é uma função do parente próximo, do filho, da filha, para fazer esse exercício se o idoso não souber fazer. Abrir o aplicativo do plano de saúde e aí ver a questão das cobranças que foram pagas e as pendentes. Não é isso, Rafa? exatamente. O importante, acho que é sempre desconfiou, fugiu do padrão, tem alguma informação que não está batendo, verificar junto a quem emitiu aquele boleto. Então, se tiver, por exemplo, uma operadora de plano de saúde, se teve um boleto que você achou estranho, verifica com a operadora no aplicativo ou entrando em contato, confere as informações do boleto, os dados de favorecido, banco emissor do boleto também é alguma coisa simples de fazer ali. E sempre checar antes de efetivar o pagamento, porque infelizmente, para depois você reaver esse dinheiro, é muito difícil. Então, sempre é importante, como você falou, a calma na ação, lá na parte 1, o respirar, contar até 10 ali, isso vale também para você tomar as ações. Então, desconfiou, tenha certeza do que está acontecendo, se aquilo é legítimo, para você poder fazer o pagamento ali de uma forma mais tranquila, sem o receio de cair em golpes. Outro ponto, multa foi um tipo de golpe que aplicaram recentemente pelo Brasil afora, de já mandar a cobrança da multa de trânsito. Então, por exemplo, a multa, pelo procedimento normal, primeiro vem a notificação para você, até se quiser fazer a defesa da multa, para depois vir o boleto. Então, se você já recebeu o boleto logo de cara, também é algo a se desconfiar. Então, é adotar essa lógica sempre de ter uma postura mais defensiva, mais atenta,
e, na dúvida, antes de pagar, antes de tomar qualquer ação, se informar. Então, se for o idoso, pedir uma ajuda para algum parente. Se ele tiver mais facilidade ali de ligar ele mesmo, interagir com aplicativos e afins, o próprio idoso pode fazer, mas sempre tomando o cuidado de, antes de efetivar a ação, o pagamento de um boleto, conferir se está tudo dentro do normal, se não tem nada estranho, como você falou, uma data diferente, um valor diferente, informações diferentes do que costuma ver. Algo chamou atenção? Confira antes de efetivar o pagamento. E só para encerrar, para a gente passar para um próximo, as cobranças adicionais vêm no boleto seguinte. Não existe 2 boletos no mesmo mês, certo? Perfeito, é isso. Se por acaso você atrasou e, como você falou, vai vir uns juros a mais, um pouquinho a mais, isso vem no boleto seguinte. Então, dificilmente uma empresa vai emitir 2 boletos ali de um serviço recorrente, de algo que você está acostumado a pagar no mesmo período. Tá perfeito. Tá bom. Próximo aí, vamos lá. Bom, o próximo, até pegando um gancho da parte 1, o nome é complexo, mas na prática o princípio é muito simples. É o phishing. O phishing, na prática, para a gente não ficar falando muito termo de tecnologia aqui, pode ser um e-mail ou um site falso. Então, você pode entrar ali num site, ele ter a cara do site oficial, ele ter todas as características do site oficial, mas ele é uma réplica falsa que tem por objetivo capturar os seus dados ou viabilizar a instalação de algum programa no computador ou ali no celular que vai te prejudicar de alguma forma, coletar dados ou fazer transações no seu nome em alguns casos mais extremos. E isso, na correria do dia a dia, ou até ali no fato do idoso, muitas vezes já não está com uma cognição muito em dia, ali, muito afiado, ele pode passar batido e acabar caindo num site falso ou no e-mail que tem alguma informação falsa, e aí ele clica, ele coloca os dados, e aí, infelizmente, os criminosos acabam tendo insumo para aplicar até outros golpes no futuro. Legal. Eu acho que eu entendi. Na parte 1, então, não clica em nenhum momento em nenhum tipo de link, e se não for link, às vezes é aquele botão, clique aqui, ele tem um link por trás dele, ou então a foto, clique na foto para ampliar. Às vezes, por exemplo, lá é uma pessoa bonita que aparece só um pedaço. Por exemplo, eu posso usar meu próprio exemplo. Eu, bonitão, me aparece só o rosto para mostrar todo o meu corpo esbelto, esguio de um bailarino espanhol. Você tem que clicar na foto. Quando você clica, você não vai ver todo o corpo, você vai, na verdade, estar clicando num link que vai estar instalando um programa no seu dispositivo e que vai, com certeza, te prejudicar e não te ajudar, certo? Isso, exatamente. Ou também pode ser o caso de você receber um e-mail ou até uma promoção no WhatsApp ali, de algo que você está querendo comprar num valor muito abaixo. Então, vou dar um exemplo. Você quer trocar de celular, e aí tem um celular que custa R$ 5.000 no preço de mercado e fizeram uma promoção de R$ 1.700. Quando você clicar, ele vai te direcionar para um site que você vai olhar, vai ser um e-commerce famoso, mas muito provavelmente é um site falso que vai acabar ou pegando os seus dados de cartão de crédito ou te direcionando a fazer um Pix erroneamente ali para uma conta de um laranja, ou vai te lesar de alguma forma. E tem alguns golpistas que eles pegam um endereço de internet muito parecido com o endereço oficial, às vezes trocando uma letra O por um 0, um número, a letra I por um número 1. Então, vamos pegar ali, ó, aproveitando que a sua camiseta está aparecendo, Idoso Cuidado está escrito ali. Então, imagina o nosso site, idosocuidado.com.br. O criminoso, ele às vezes cria um domínio de nome de internet que ao invés da letra I do idoso, ele coloca o número 1. Ao invés do último O, ele coloca uma letra 0, um número 0, perdão. E aí ele cria um site igual ao nosso. Então, quando você abre, até ali na barra de endereço do navegador, do computador, do celular, acaba aparecendo lá algo muito parecido com Idoso Cuidado, mas na prática ele trocou às vezes uma letra por um número
ou colocou algum detalhe que passa desapercebido e pode te induzir a cair num site falso que vai te lesar de alguma forma. Então é muito importante sempre estar atento a esses pontos também. Rafael, eu tenho uma confissão a fazer aqui ao vivo. Posso? Pode. Eu já caí num golpe desse. Então, porque Eu é vou muito... contar. Posso contar minha experiência aqui? Pode. A gente estava aqui na nossa empresa, na Slalom, para poder comprar uma barraca pantográfica. A gente já tem 2 barracas, eu precisava de uma terceira. E aí eu fiz uma pesquisa. A barraca, ela custa em torno de 500, 600 reais. E eu achei uma promoção por 190, quase 200 reais. 1/3, do 40% do preço. E era um site da 25 de março. E aí vocês estão achando bom que eu caí, né? Estou contando que eu caí no golpe, mas já vou dar a dica aqui para vocês. Eu aqui caí, mas o que acontece? Todo pagamento eu faço por Pix, porque aí pelo menos, se você perder o dinheiro, você não vai ter os dados do cartão clonados. Mas era a loja da 25 e eu comprei por Pix. Menos mal, né? Porque eu dancei, mas aí eu não dancei 100%. Sim. E aí eu recebi a barraca. A barraca era assim, era um tecido, um plástico com uma linha. Então, assim, a barraca seria o seguinte, eu ia ter que esticar 2 linhas igual uma barraca de camping. Então, a loja, ela me entregou uma barraca, só que ela não entregou o produto que eu comprei. E aí eu fui atrás e realmente era um golpe, a loja não existia com certeza. Então tá aqui o meu depoimento, eu trabalho com isso, e aonde foi que eu errei? Foi justamente não ter o tempo de poder checar a loja, a existência da loja. Então, todos vocês pegar o número, jogar no Google Maps e ver a fachada para ver se tem alguma coisa a ver. Até aproveitando o seu relato, se você verificar alguma oferta de uma loja que não é nacionalmente conhecida, mundialmente conhecida, né? Você pode, antes de fazer a compra, acessar, por exemplo, o Reclame Aqui, que é um site muito conhecido aqui no Brasil, para verificar se tem algum registro de reclamação, qual a reputação da empresa. Você pode tentar descobrir hoje em dia, se você colocar no mecanismo de busca o site e informações adicionais como o CNPJ, algo do gênero, você pode tentar descobrir se aquela empresa realmente existe. Então, acho que aproveitando a brincadeira da primeira parte, de trazer os ditados populares, nós falamos na parte 1 que vale aqui. Quando a esmola é muita, o santo logo desconfia. Então, mas agora eu preciso me defender aqui, A engenharia foi boa porque, assim, eu estava com pressa e o valor não era irrisório. Eu não estava dando uma despertão. Porque no site estava assim, promoção tipo queima de estoque. E eles estavam pedindo entre 30% a 40% do valor de mercado. Então, eu rendo minhas homenagens ao golpista aqui, porque ele foi muito safo na construção e eu não deixei de receber, eu não recebi 0, eu recebi alguma coisa, só que não foi o prometido. Aí é uma relação, realmente houve uma venda de código do consumidor e tudo mais, mas quando a gente vai atrás, esse CNPJ, essa loja e tal, ela deixa de existir, e aí é criada uma outra e tal, que você não vale a pena, como no meu caso aqui, de gastar energia e emoção. E aqui eu queria só aproveitar, Rafa, antes que eu esqueça, claro. A gente deve evitar que o idoso ele caia no golpe, porque o dano emocional, a gente está falando de dano econômico, mas o dano emocional ao idoso, isso vai afetar na pressão arterial dele, na pressão cardíaca, de ele ficar chateado e entrar, por exemplo, em depressão. Então, os males que a gente evita, além do econômico, também são reais e físicos para o idoso, evitando que ele caia numa situação de golpe como essa. Não, exatamente. Os problemas, eles são somados ali, né? Você tem prejuízo financeiro, prejuízo da saúde, tem muita gente que acaba até
caindo para situações extremas quando o valor é muito alto, então caiu num golpe de valores elevados, muitos idosos ali já até começam a ter pensamentos ali de acabar com a própria vida, entram em processos depressivos, então muitas vezes não é só o dinheiro perdido, são as consequências ali desse problema em si. Então acho que é importante ficar atento também para evitar esse tipo de problema, né? Quanto maior o dano material, penso que gera um dano emocional relativamente proporcional, né? Então, no meu Exatamente. aqui eu levei de boa, porque o dano foi em torno de uns 300, 400 reais e ter que refazer. Mas a questão... Não, minto, o dano foi menos de 200 reais, né? Sim. Mas nós temos golpes que o idoso acaba perdendo todas as economias de uma vida, né? E até para os cuidadores ali do idoso, né, o familiar, quando nós estávamos cuidando da nossa mãe, às vezes aparecia aqui, até já pegando um gancho com outro tipo de golpe, eu não sei como, tem várias formas disso acontecer, aparecia promoções de medicamentos que a nossa mãe usava. Então, um medicamento que custava R$ 600, R$ 1.000, o medicamento no balcão da farmácia, era apresentado anúncios a valores muito mais baixos. Mas aí entra também essa questão de sempre ter o cuidado, porque o nosso ditado, quando a esmola é muito, o santo desconfia, é para desconfiar mesmo, porque é difícil ter na economia de hoje em dia diferenças tão gritantes assim de valores, né? Óbvio, tem casos legítimos como o clube de compras e outras organizações que podem tentar diminuir o valor de um produto comprando em quantidade, outras estratégias de compra, mas numa compra individual ali ou numa interação individual, é difícil ter uma vantagem pura e simples ali sem uma contrapartida. E muitas vezes a contrapartida é o golpe, né? E aí, como a gente tem hoje uma geração de idosos ali também que está interagindo no mundo digital, está usando rede social, então Instagram, tem muita gente ali no Instagram hoje em dia, Facebook, tem muitos anúncios ali de algo que simplesmente não é factível, né? Então, produtos muito baratos, promessas de cura para doenças ali também natural, de forma natural, através de comprimidos, chás e produtos do gênero. E isso também é perigoso, porque muitas vezes é um anúncio falso. Quando é medicação, tem o perigo de você não saber exatamente o que você está adquirindo. Pode vir, num cenário até otimista, um placebo, que não vai ter eficácia nenhuma, ou pode vir até alguma substância que seja tóxica para a pessoa e a saúde piora. Então, nas redes sociais está ocorrendo muito a oferta de treinamento para curar o diabetes, protocolo para resolver hipertensão, remédios de controles de condições gerais que são caros a preços muito abaixo do mercado. O importante é sempre desconfia num primeiro momento, checa a origem, repete os mesmos procedimentos. Se vocês forem reparar, a conduta é sempre a mesma. Respira, puxa para o racional, na dúvida pede uma ajuda, uma orientação, antes de tomar qualquer decisão. Eu nunca caí em golpe para medicamentos de calvície, não, fique tranquilo. Qual que é a próxima que você tem aí? Olha, seguindo também nas redes sociais, tem também a questão de criação de perfis falsos para se passar por pessoas conhecidas. Assim como nós falamos na parte 1 sobre o WhatsApp, muitas vezes essa abordagem ela não vem só pelo WhatsApp, ela pode vir pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, qualquer rede social. Então, assim como nós falamos na parte 1, o cuidado é o mesmo, porque às vezes a pessoa, até por ser um perfil de rede social, acaba copiando imagens de outras pessoas e postando no perfil, gerando um perfil fake, né, que a gente chama. E aí forçando uma interação contigo para te induzir a fazer algo que ele queira, né? Fazer uma transferência, mandar um dinheiro, avisar que vai passar um motoboy lá para pegar o cartão do banco, enfim. Tem vários tipos de interações, os criminosos, infelizmente, eles são bem criativos, mas também, assim, se você perceber que algum amigo que há muito tempo você não via te adicionou numa rede social
ou chegou um perfil ali de alguém que você conheça, também tentar verificar a veracidade daquele perfil, porque assim como no WhatsApp nós falamos na parte 1, que nós acabamos de falar agora de golpes, o perfil da rede social pode ser um meio para que o criminoso te aborde e te induza a cair num golpe. Legal. Variando um pouco, eu gostaria de colocar aqui a complementação para os cuidadores. Posso? Claro, por favor. Bom, então você, cuidador, cuidadora que está auxiliando a família a cuidar do idoso, você tem que entender o seguinte: primeiro, com relação à ética profissional, a gente gostaria só de lembrar, a gente sabe que vocês sabem disso, mas tudo que acontece no ambiente da residência, da família, da casa onde o idoso convive, não pode sair de lá, uma questão ética. E muitos criminosos, infratores da lei, eles às vezes se aproximam do funcionário de uma forma geral. Pode ser, por exemplo, um segurança, um empregado doméstico, um motorista, e isso também acontece com você, cuidador, cuidadora, que no crime planejado, ele pode conversar com você em conversas informais, no supermercado, no bar, no transporte público e tudo mais, vai puxando conversa para poder obter uma informação privilegiada ou uma informação que valha para ele, principalmente com relação a posses que o idoso eventualmente tenha em sua residência, que o filho tenha e por aí a coisa vai. Sim. Então, dentro dessa área do que a gente chama tecnicamente de inteligência, e inteligência na busca de informação, você deve tomar um cuidado a mais. Então, às vezes, por exemplo, o cuidador ou a cuidadora, alguém pode se aproximar de você para poder coletar essas informações. E geralmente é uma interação social dentro desses ambientes que eu citei, de uma forma bem tranquila, um bate-papo, onde nós sendo do bem, você cuidador, cuidadora, eu sendo do bem, a gente não quer, por exemplo, se passar por indelicado. Então, às vezes a pessoa fala, não, então, e não é. E a gente não quer fazer o quê? Não, não conversa comigo que você quer tirar informação. Não é isso. Mas a gente, sem querer ser indelicado, a gente acaba se envolvendo na conversa, e aí a pessoa que tem essa habilidade em ser amável, em ser social, o que a gente tem de golpes aqui, existe um termo que é o 171, já ouviram falar do 171? Já. 171 é justamente o artigo do Código Penal ligado ao estelionato. Então, por isso que aquele lá aquele é o 71, aquele ele consegue até tirar informação de não sei o que lá, tira água de pedra e por aí a coisa vai. É justamente a pessoa que tem essa habilidade para poder coletar essa informação e ver se aquele idoso ele tem posses guardadas dentro de casa. E quando eu falo casa, é justamente se você trabalha com um idoso que mora numa casa mesmo, tipo de residência e não apartamento, são os ambientes que têm maior incidência de invasão para poder praticar esse tipo de roubo. Então, existem algumas culturas no mundo, tanto de brasileiros quanto de imigrantes, que têm o costume de guardar alguns valores dentro da residência. Sim. E isso faz com que você tendo conhecimento disso, primeiro é você evitar de ter esse conhecimento, é melhor você nem saber se tem ou não. Exato. E na sequência, entendo, você ter esse filtro de não falar isso com ninguém, né? Às vezes, no momento até que a gente esteja chateado, né? A gente, por exemplo, como cuidador, cuidadora, depois de muito tempo, a gente conversa, por exemplo, vou pensar aqui, por exemplo, numa situação de aumento. A gente pede aumento e a pessoa fala, vou ver, vou pensar. E aí a gente comenta com alguém, tem tanto guardado lá e não vai pensar ainda se vai me dar um aumento ou não. Acabou vazando a informação que ele tem coisa guardada na residência. Exato. Então, para o idoso e para o filho e para a filha evitar ter essa informação,
Ou então, por exemplo, nossa, a dona Maria lá, vou pegar o nosso exemplo, que eu cuido lá, ela é tão vaidosa, ela tem aquela caixa de joias, pronto, já vazou. Então, são essas situações que a gente, na ética profissional, e até para ser indicado para outros desafios de cuidar de outros idosos, quando o nosso idoso chega no fim da missão dele, tudo isso vale muito para o profissional quando a gente contrata e quando a gente vai avaliar as referências. Então, essa questão de, não, eu não tenho filtro mesmo, eu falo qualquer coisa, isso vai contra você no seu valor profissional de mercado. Então, todos nós estamos lá para fazer um trabalho, e aqui eu não estou nem comentando as pessoas do mal. Vocês vejam que tanto no encontro 1 quanto nesse aqui no 2, a gente está falando das pessoas de bem que estão aqui no mundo para executar a sua missão. Então, o filho e a filha que cuida bem do pai e da mãe, do profissional cuidador, cuidadora, enfermeiro, enfermeira que ajuda a família a cuidar do idoso. Aqui a gente não está falando de filho que rouba o pai e a mãe, a gente não está falando de mal profissional, nada disso. Somos nós que somos do bem, e às vezes, aonde o 171 vai abordar a gente não quer, por exemplo, ser indelicado, e a gente acaba cometendo isso. Quer ver um exemplo para ratificar isso? Quando a gente mora em condomínio e tem geralmente aquela dupla inclusa, né, aquelas duas portas, o cuidador ele é cadastrado pela família para poder entrar e sair a qualquer momento do condomínio, sem precisar pedir a liberação de acesso. E às vezes ele está chegando na primeira porta, o que acontece? Vem um estranho, oi, tudo bem e tal, e quer entrar junto com a gente. Então, qual seria o macete, né, para você fazer isso? Você não entrar e falar, você pode aguardar? Não, é que eu estou com pressa, beleza. Você entra e vira de costas para que o reconhecimento facial não pegue o seu rosto. Fala, bom, então você pode liberar a catraca lá? Ótima dica. Ou então, se ela entra junto, pegando carona para poder entrar no condomínio, você pode falar assim, esqueci alguma coisa, e já volta e sai de novo para fora. Porque se você permitir, por uma bondade, para não pagar de chato, de antipático, permitir isso, você está colocando não só o seu apartamento em risco, a sua própria segurança das pessoas, como de todos os outros apartamentos daquele edifício. Então, veja que segurança é uma ideia que a gente compartilha com todos. Recentemente, vou dar um outro depoimento, a gente estava indo no apartamento dos parentes que são muito amados por nós aqui e tudo mais, para um almoço. E aí tem a portaria remota nesse sistema de dupla inclusa. E aí eu já vi de longe que quando a porteira remota ia liberar, aquela pessoa estava vindo para entrar com a gente. E ele realmente fez isso, entrou. Aí eu falei assim, olha, o senhor poderia liberar através do seu reconhecimento facial? Ele não respondeu nada, eu vi que ele não gostou muito, e aí foi liberar. E liberou, ele realmente era morador. E aí as pessoas que estavam comigo, da minha família, viram que eu fui meio antipático, né? E aí eu percebendo isso, eu falei assim, olha, o senhor me perdoe, eu estou pedindo isso para fazer para sua própria segurança, porque o senhor é morador, eu sou visitante. Então parece que caiu uma ficha lá. Então são coisas que são óbvias para a gente na área de segurança, que parece que para as outras pessoas não são. Então me perdoem aqui estar falando óbvio, mas é isso. Então, pessoas que colaboram, por exemplo, morando em um condomínio, você não está cuidando só da sua própria segurança, você é responsável pela segurança de todos que moram no condomínio. Então, né? Pois não, Rafa. Não, porque esse exemplo é interessante porque nós estamos falando muito aqui de golpes, mundo digital, mas se, por exemplo, essa pessoa ela não fosse um morador, fosse um criminoso armado, uma vez que ele acessou o condomínio, ele poderia entrar numa torre e aí, geralmente, os halls dos andares não tem câmera, então ele consegue fazer um assalto ali em vários apartamentos, render o pessoal, fazer um crime até de um roubo de valores ali absurdos, pode matar alguém, pode
né, machucar alguém, e a gente está Isso. falando de uma ação mais pragmática ali, mais direta do criminoso, né? E então a segurança ela não é só no mundo digital, não é só na questão de golpes aqui que os criminosos fazem aleatoriamente. Pode ter essa ação direta e é importante ter essa visão de a gente sempre atuar como um agente de segurança ali, né? Esses pequenos cuidados, né? Não dar brecha, não deixar dar margem para o azar, né? Como falam, né? Você que está nos assistindo aí, mora em apartamento, em condomínios verticais, em prédios de apartamento, não precisa me responder, tá? Nem coloque aqui nos comentários, não faça isso. Mas será que todas as unidades habitacionais trancam a porta quando eles entram no apartamento? Então, por isso que existe Exatamente. essa modalidade de arrastão, onde o pessoal vai batendo na maçaneta, o apartamento que está aberto entra, né? E é comum porque já aconteceu comigo, no prédio que eu morava anteriormente, o vizinho lá do andar, eu já cheguei a ver a porta dele mal fechada várias vezes, ela estava entreaberta ali porque não travou direito e aí bateu um vento e a porta ficou entreaberta. Então, situações como essa, uma vez que o criminoso entrou, para ele tá fácil demais, né? Então. E aí depois, lembre-se da engenharia, a gente não quer ser antipático, a gente é do bem, e é justamente aí que a pessoa vai utilizar para ter a ação criminosa. Então, respeitosamente, a gente fala, isso é para sua segurança. E eu sei que, às vezes, a pessoa não quer ser orientada, não quer ser chamada a atenção, ninguém está chamando a atenção aqui, mas, eventualmente, você pode esperar, eu vou entrar, depois você entra. Mas não, estou com Exato. pressa. Então, entra você primeiro, depois eu entro. Porque se ela não tem o reconhecimento facial arquivado, né, dentro da base de dados, ela não vai conseguir abrir. Então, sempre vai ter Exato. alguma coisa. Sabe o que é? Eu esqueci, estou recadastrando. Não tem problema, tá? Então, essa pressa faz com que a gente caia aqui. Infelizmente, eu tive que ser honesto com vocês e dar o depoimento, eu caí no golpe. Por que eu caí? Era a pressa de executar vários processos na minha empresa, aonde eu estava, naquele momento, sem a minha equipe. Então, eu chamei para mim a responsabilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e aí eu dancei, velho. Então, paguei o preço. Sim, são as vulnerabilidades ali que nós deixamos. Então, a gente é pego pela curiosidade, a gente é pego pela pressa, a gente é pego pela ganância, muitas Sim. vezes, pelo Isso, boa. desejo de levar vantagem, né? Boa. Então, são esses pontos que fazem a gente cair em golpe. Então, a inocência também é um valor ali que, infelizmente, é muito explorado por criminosos. Tudo isso são brechas que nós deixamos para que a gente caia em golpes. Então, muitas vezes, a bondade excessiva de deixar um estranho entrar, como você falou aí no prédio junto contigo, a ganância de querer ganhar um dinheiro e ter uma vantagem financeira ali, de, vou aplicar R$ 1.000 nesse investimento e daqui um mês eu vou tirar 10 mil. Então, são coisas assim. O absurdo, ele é um aliado ali nessa análise, porque coisas que parecem ser muito absurdas, geralmente são, né? É raro ter alguma oportunidade que ela é absurda e é legítima, né? Então, acho que é importante, somando tudo que você comentou e que nós temos falado na parte 1 e falando agora, levar para o racional para mitigar esses pontos, a gente não ser pego pela pressa, não ser pego pela ganância, não ser pego pela inocência, não ser pego pelo desejo de ser amado, ser aceito. Então, tudo isso são brechas que os criminosos, infelizmente, exploram das maneiras mais criativas possíveis, né? Eu queria contribuir também com a nossa audiência com relação ao próprio idoso, se ele for fazer isso, ou então o filho e a filha que vai contratar um cuidador ou uma cuidadora, tá bom? Vamos pensar numa situação de aquele contato antes do contrato, da entrevista de emprego, vamos dizer dessa forma? Sim. Então, veja você, cuidador e cuidadora, quando você, nesse contato, para poder ser contratado, para poder trabalhar com o idoso, o filho e a filha nessa conversa, você mostrar esse conhecimento para eles. Você mostrar que você está ligado nisso e que você respeita isso e que você está disposto ou está disposta a ser antipático com o vizinho para respeitar as normas de segurança. Um jeito de você mostrar isso é assim,
Ah, tudo bem. E como que são as normas de segurança aqui? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, Uhum. o controle de acesso à casa ou condomínio, você pode mostrar o seu valor profissional fazendo essa pergunta para o filho e para a filha. Filho e filha, vamos inverter a entrevista de emprego. Você pode buscar para saber se o cuidador ou cuidadora tem esse conhecimento, né? Ou então passar justamente por uma orientação que você mesmo pode dar dentro de um treinamento padrão. No treinamento padrão, a gente tem o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, conhecimento, geralmente o cuidador ou cuidador sabe do dia a dia, né? A habilidade para fazer isso, ele tem. Agora, a gente vai ter que buscar o quê? A atitude dele realmente mudar o hábito dele ou dela para aplicar no dia a dia. Às vezes o cuidador, a cuidadora está lá conversando com o porteiro do condomínio vertical e tudo mais, quando vai buscar um medicamento na portaria e tudo mais, mas ele ou ela saiba que essa conversa que você está levando ali, você está tirando a atenção do controle de acesso mesmo no momento calmo. Então, Isso. procurar um outro horário para poder conversar com aquele colega lá que está no condomínio é um jeito de colaborar com a segurança. Então, veja como a gente mostra valor, não é só mostrando o diploma que fez um curso de cuidador, é justamente esse conhecimento, habilidade e atitude de, em cada ato, agregar valor para aquela família do idoso e para o próprio idoso. Não Sim. são só os conhecimentos de, eventualmente, ministrar ou controlar um medicamento. É no todo, né? É. Porque, como a gente comentou, as sequelas que podem advir de uma ação criminosa, pós-ação criminosa, isso vão afetar de forma física e emocional o idoso quem a gente quer preservar. Exatamente. Imagina se por um descuido ali do cuidador, ele acaba contribuindo para um golpe, para um crime ali, mesmo que sem a menor intenção. E isso leva, por exemplo, à morte do idoso. Então, as consequências elas podem ser bem desastrosas. E Né? eu acho que o cuidador ali, seja ele profissional ou seja familiar, ele precisa também ficar atento para ser um ponto de apoio, um porto seguro para o idoso, para garantir que o idoso tenha uma vida mais tranquila e que se o idoso precisar, tirar uma dúvida, quiser consultar, a pessoa tenha, como você falou, o conhecimento, as habilidades e a atitude proativa para garantir que o idoso fique seguro, né? Tanto no âmbito físico quanto no digital. E aí todo mundo ganha com essa parte, né? Então, assim, a nossa experiência, a você que nos acompanha aqui, a nossa audiência, seja o próprio idoso, o familiar ou o profissional, aqui a gente está compartilhando a nossa vivência de cuidar por 5 anos da Dona Maria, da nossa mãe, que foi conhecimento empírico, depois os nossos conhecimentos que nós fomos buscar e a nossa experiência profissional de décadas aqui, Rafael na parte de tecnologia ou na parte de segurança, para que a gente possa estar contribuindo com você no seu dia a dia. Não é isso, Rafa? Exatamente, pessoal. E assim, as coisas mudam muito rápido, os criminosos se reinventam a cada dia. Eles inovam mais do que muitas empresas por aí, infelizmente. E então acho que o importante é ter a atitude, ter o conhecimento para aplicar no dia a dia e poder cuidar bem do idoso ali para que ele tenha uma vida mais tranquila, uma vida mais plena. Acho que é a nossa missão como cuidadores aqui. E também acho que para a sociedade, né? Se cada um fizer um pouquinho que seja ali, no final do dia a gente tem um ganho coletivo absurdo, né? Bom, então é isso. O meu recado aqui, final, é justamente o seguinte: não entendam que o infrator da lei não o subestime, não se julgue mais esperto. Qualquer um está sujeito a isso. E como o Rafael falou, eles estão se aperfeiçoando todos os dias, e quanto mais benefício nós temos com relação à tecnologia, mais a gente acaba sendo exposto. Então, existe um movimento do governo federal de digitalizar os serviços, e quanto mais digitalizado, a gente tem que procurar se precaver.
Então, uma questão que eu adotei aqui, para terminar, Rafa, eu acho que a gente pode Sim. contribuir isso, por exemplo, usar o acesso do GovBR com uma dupla autenticação de dois fatores, né? Sim. Então, ontem eu fui assinar um documento e ele falou, me manda o código que eu te mandei no teu celular, Uhum. para garantir que você está lá. Então, às vezes, já tem que ter uma senha, então o cara ainda vai pedir um código. Cara, isso é muito bom para você. Procure esse atrapalhar, uma dificuldade a mais, é o que realmente está garantindo a segurança, não é, Rafa? Exatamente. Então, sempre procurar, hoje em dia está mais fácil porque nós temos tecnologias de biometria facial, tem digital. Óbvio que alguns idosos, né, podem ter a digital ali degradada por conta da idade, alguma condição, mas Uma era com a nós mãe, né? então, mas aí você tem biometria facial, que é muito É, preciso, é muito interessante. Tem os múltiplos fatores de autenticação, de pedir código, pedir a confirmação que foi enviada por e-mail. Você tem mecanismos que, assim, eles são chatos no dia a dia, porque eles atrasam ao nosso lado. Não, tem que ser sincero, né? é. Mas eles são a garantia de que você não vai ser vítima de golpes ali. Então, é uma troca, né? Você troca de ter um processo mais burocrático para ter como contrapartida uma segurança. Eu acho que isso, nos dias de hoje, cada vez mais digitais ali, é algo positivo para que a gente tenha no nosso dia a dia. Bom, então, como o nosso canal de comunicação são os comentários aqui no vídeo e as mensagens mandadas no Instagram, as nossas duas principais plataformas são o YouTube, @idosocuidado, e a nossa plataforma no Instagram, @idoso.cuidado, como deve ter aparecido para você aí no vídeo. Vocês mandem as suas sugestões, as suas perguntas sobre essas questões, que a gente vai procurar responder para vocês no nosso projeto aqui, e outros assuntos que tenham derivado daqui, por exemplo, essa questão de como que o cuidador ou cuidadosa pode se preparar para prestar um melhor serviço, como o filho ou filha podem eventualmente selecionar o profissional, como que o idoso, essa relação e tudo mais. Isso. Então, como o assunto é muito extenso e a gente está aqui para fazer essa colocação e essas provocações, o tempo ele vai se estender muito aí. Então, a gente está, se vocês quiserem fazer um bate-papo conosco e tal, a gente pode, inclusive, programar isso, mas a gente quer ouvir vocês e vocês darem a sua contribuição. A nossa é essa aqui, a gente vai terminando por aqui e eu passo a palavra para o Rafa para encerrar. Acho que só para poder fechar, o ponto principal aqui do assunto, como o Paulo falou, ele é muito extenso, mas o importante é lembrar sempre dessas questões de as oportunidades para problemas e golpes surgem da nossa necessidade, da necessidade das pessoas de serem amadas e aceitas, de quererem levar algum tipo de vantagem, de terem algum tipo de problema que milagrosamente surge alguma solução mágica. Então, assim, não tem. Um outro ditado para fechar aqui é: eu não tenho um almoço grátis, né? Então, se tivesse uma cura milagrosa para uma doença, o mundo todo saberia. Se tivesse algum produto barato demais ou alguma coisa muito vantajosa, acabaria rápido porque a demanda seria alta. Então, acho que é só tomar esse cuidado de sempre ter a postura de ir para o lado racional e conferir, sempre buscar a validação, confirmar antes de fazer um pagamento, de prosseguir com aquela operação, atender aquele contato. Então, sempre fiquem um pouco o pé atrás ali e confiram antes de tomar alguma ação. Se vocês realmente tiverem interesse em outros assuntos, coloquem nos comentários como o Paulo colocou. Nós vamos verificar os comentários e aí fazemos outros encontros como esse aqui para vocês. Acho que é isso, pessoal. Valeu, turma. Até mais.